Sejam bem-vindos a mais um RocketCast, esse podcast que você já conhece e que tem como intuito trazer pessoas aqui, trazer convidados que possam de alguma forma contribuir, no mínimo, com novas ideias. Hoje a gente está com um convidado mais que especial, é um grande prazer estar com esse cara aqui hoje, ainda mais no dia do meu aniversário. É um baita presente de aniversário, vocês não sabiam que é meu aniversário hoje, né? Seu Ivalberto Toso, dividindo a mesa com a gente também. Você quer pegar na minha mão? Pode pegar, não tem problema. Eu preciso, obviamente, começar te dando os meus parabéns, né? Obrigado. Sim, com certeza. Porque, parabéns. vamos lá, a Ival. gente tá gravando esse episódio hoje no dia 9 de julho. Valberto, obrigado já pela tua presença aqui. E que bom, né? Obviamente que sairemos daqui para um compromisso maior, né? Com certeza assim absoluta. espero. Sem hora para acabar. Ok. Posso apresentar o nosso convidado? Por favor. Ivalberto Toso. A gente fala sobre esse sobrenome de muito peso, né? Que faz parte do Grupo Toso. Pela pessoa que você é, pelo teu envolvimento com a comunidade, com várias outras entidades. Mas primeiro explica pra gente, Ivalberto, bem-vindo, o que faz parte do Grupo Toso. Bom, primeiro quero dizer para todos vocês, é um prazer estar aqui. Gosto muito de falar, eu sou um bastante falante e a gente se envolve em muitas coisas e acaba se desinibindo aí para falar. Então, quando vocês acharem que eu estou falando demais, vocês me puxam a orelha aqui. Bom, eu faço parte do Grupo Toso, onde se compõe com as empresas Toso Alimentos, Toso e Cia Limitada, se compõe com a Transportes Toso Bebidas. Essas são as... E aí também tem a Fazenda São Cepé também, que é do Grupo Toso também. E ainda além disso, né, a gente tem todas as entidades do qual você também faz parte de alguma forma, né? Quais são hoje? Ah, sim. Hoje eu sou presidente do CITRAN, que é o Sindicato do Transporte e Logística da região de Chapecó. Eu sou vice-presidente da Federação do Transporte de Santa Catarina, FETRANSESC. E também faço parte do conselho do SICOM, onde também já fui presidente dessa entidade. Agora, por que o Ivalberto Toso hoje, com o currículo que vocês entenderam? Por um motivo. O tema que a gente queria trazer para o podcast hoje é atitudes que prosperam. E o Ivalberto, ele é... Eu poderia até te chamar de padrinho, eu acho, Ivalberto. Porque logo que eu cheguei em Chapecó, há quase 9 anos atrás, eu fui apadrinhado por 2 pessoas. Ivalberto Toso e Luiz Framento. Que são compadres, inclusive. Pra tu ver que eu engano bem, né? Porque fui já apadrinhado naquela época por 2 grandes figuras da região, né, Ival? E foi 2 amigos que vieram comigo desde lá. E eu queria falar hoje especificamente sobre isso. Atitudes que prosperam. Como eu tenho falado em todos os nossos episódios aqui, e inclusive um dia eu fiz uma aposta que graças a Deus eu não tive que pagar, que eu disse que eu iria pelado daqui até Belo Horizonte se os meus convidados não tivessem características similares, né? Que com certeza absoluta o Ivalberto vai trazer no nosso bate-papo aqui, porque para prosperar você tem que ter uma conjuntura de atitudes e de pensamentos que eu acompanhei no dia a dia, nas conversas com o Ivalberto, nos ensinamentos que ele sempre me trouxe, né? Às vezes a gente sentava só para conversar, para bater um papo, e toda vez eu saía de lá e eu falava, Ivalberto, obrigado. Por quê? Eu falei, cara, aprendi um monte de coisa hoje. E Então, assim, eu gostaria muito de dividir esses aprendizados que eu tive durante esse tempo com vocês que estão aí com a gente, porque faz parte do nosso propósito. Então, Ivan, de novo, obrigado. Marcelo, obrigado por aceitar vir nos mediar aí, porque o Ivalberto gosta de falar bastante. Eu gosto de falar bastante. Eu não sei o que você vai fazer. Já é uma preocupação também, porque eu me encaixo também nesse perfil, mas enfim. Vamos dividir esse bate-papo aí, então. Ô, Ivan, eu queria começar falando um pouco mais, assim, para as pessoas entenderem do Grupo Toso. Acho que talvez a gente não precise entrar lá na origem, né? Uhum. Mas talvez na sua entrada. Por exemplo, uma das histórias que eu gosto bastante é quando você assumiu a Transportes Toso. Hoje você ocupa a cadeira de CEO do grupo, né? Vamos dizer assim.
Mas na época você foi tocar a Transportes, que era um negócio pequeno ainda dentro do grupo, e um negócio que estava caminhando para deixar de existir, né? Na verdade, assim, entender que eu entrei na Transportes Toso, eu sempre fui sócio da Transportes Toso, mas eu entrei na Transportes Toso por um problema que deu de saúde com meu irmão. E aí, obviamente que eu trabalhava mais na área comercial da Toso Alimentos, e aí a Transportes Toso, a gente tinha uma visão um pouquinho diferente do que eu gostaria que ela tivesse. E aí eu acabei assumindo a Transportes Toso e tentando entender, porque nós trabalhávamos com caminhões graneleiros, e se tinha uma filial lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. A gente começando a olhar os números, e os números eram sempre difíceis para se tocar uma empresa de transporte. Então, essa história trouxe seja interessante porque, na época, a gente tinha 35 caminhões. Eu trouxe toda essa frota de volta para Chapecó. E de largada. De 35. Não, eu até tentei fazer que as coisas acontecessem, mas elas não aconteceram. A gente trouxe para cá e eu fui mudando o modal do negócio. Assim, por isso que às vezes, como é que você vai raciocinar se a coisa não está indo bem, o que tu tem que fazer? Tu vai desistir? Não vamos desistir. Mas talvez o que a gente está fazendo errado? Então, nesse sentido, eu entendi que nós tínhamos um potencial, por exemplo, para fazer transporte internacional. Por quê? Porque a gente via que o transporte internacional era um transporte que dava mais rentabilidade para a empresa. Uhum. E o que eu fiz? Você trabalhar com transporte internacional, nós começamos a trabalhar com câmaras frigoríficas. E aí, o que a gente fez? A gente acabou diminuindo para depois prosperar. Essa seria, como é que se faz? Você volta para trás, então de 35 caminhões eu passei para 19. Para hoje ter 500. E tu pensa, né? Deixa eu só fazer um contraponto aqui. Na verdade, um questionamento. Porque em vários outros episódios nós entrevistamos pessoas aqui que falam também sobre os cases de sucesso. E na maioria das vezes a gente não fala da dor. Praticamente olhando o que foi sucesso. Como é olhar para isso, Roberto, e entender que às vezes é preciso retroceder, dar 2 passos para trás, o famoso dito popular, 2 passos para trás, para dar 1 passo para trás para dar 2 para frente. Como é que é esse sentimento? Não, realmente você imaginar que você tem 35, vamos entrar na analogia do caminhão, nós temos 35 unidades e nós passar para 19. É uma boa, você está voltando para trás, mas voltando para trás porque aquele mesmo valor que a gente tinha desses caminhões, a gente investiu nos outros, porque o caminhão frigorificado, ele é com câmaras frigoríficas, ele é um valor muito maior, e aí a gente precisava também ter caminhões melhores para também trabalhar e fazer isso, e obviamente que a gente foi buscar, porque eu sempre confio no que eu faço, mas você não tem experiência internacional? Não tenho, mas eu vou aprender. Eu vou fazer essa coisa acontecer. E aí nós começamos a trabalhar no internacional, começou a dar certo, começou a evoluir, aí comecei a comprar mais veículos e assim foi isso. Nesse momento, quando você chegou à conclusão que tinha que fazer isso, né? Eu tenho certeza que foi uma chave, você falou, não vai ter que ser, não adianta. Por aqui não vai dar mais certo, nós vamos ter que mudar tudo esse trem aqui. Tinha quanto tempo que a transportadora existia? Acho que tinha uns 18 anos por aí. 18 anos. Por que eu tô perguntando isso, cara? É você quase que parar um negócio e começar um negócio novo. Não, acho que tinha menos. Acho que uns 15 anos por aí. Isso aí. É uma vida. Era uma vida. É uma empresa adolescente já, né? Isso. Porque se você sai do graneleiro, tu muda o perfil provavelmente mudou o perfil de caminhão, o implemento muda totalmente, a logística muda completamente, a gestão nem se fala, o perfil de motorista muda, ou seja, tu praticamente desmancha um negócio para começar um negócio inteiro novo, inclusive que é a parte mais doída para ser humano, porque ser humano gosta de zona de conforto, né, Ivo? Sim.
naturalmente o ser humano tende a ficar dentro da zona de conforto. Muitas das vezes ele prefere, não prefere racionalmente, mas ele quebra para não sair de dentro da zona de conforto dele, né? Porque era o caminho da transporte, né, Ivo? Sim. Se não fizesse nada... talvez ela não estaria viva até esse momento, né? Eu acho que na verdade, entender que você comentou uma coisa até interessante que me lembrou aqui. Mudou tudo. Mudou os clientes, mudou o embarcador. Por exemplo, eu fui muitas e muitas vezes no início, a gente puxava muito fruta. Quantas vezes eu estava lá, eu fui para São Paulo e 7h30, 8 horas da noite eu estava dormindo já no hotel, porque eu tinha que acordar às 2h30 ou 3 horas da manhã para ir lá no CEAGESP para buscar conversar com os clientes lá, me mostrar, olha, eu sou o Ivo Alberto da Transportes Toso, eu quero trazer frutas para vocês do Chile, da Argentina, como é que a gente faz? Qual é a tua proposta? Como é isso? Como é aquilo? Então, tudo isso também tive que conhecer outros clientes, que é diferente. Ou tu imagina assim, eu vou mandar caminhão, eu vou carregar, eu tô com um caminhão aqui no Brasil, eu vou carregar para Argentina. Beleza. Um frigorífico, o embarcador vai te dar essa carga. Mas esse caminhão vai voltar com o que de lá? Entendeu? E eu queria trazer produtos de valor agregado lá dentro para mim poder ter um frete maior. Porque se eu for lá para trazer mercadoria seca, ela tem um valor menor e ela tem um frete menor. Então eu precisava trazer como eu ia fazer para faturar mais, a transportadora faturar mais. E por isso que a primeira luz que veio foi montar, fazer os nossos permissos internacional, para que a gente pudesse trabalhar também o transporte internacional. E foi um negócio que deu certo. Talvez hoje ele não tem dentro do nosso negócio hoje da transportadora, o transporte internacional já deixou de ser o mais importante do nosso negócio. Mas ele continua ali, né? Ele continua ali e eu tenho outras opções de trabalhar no mercado, porque aí a frota foi crescendo, os clientes foram crescendo, eu também comecei a fazer volumes e nesses negócios, como tudo, o poder de barganha ainda ele permanece, ele é assim, ou seja, o fornecedor ou o embarcador, ele precisa de carregar 50 cargas. Quanto você está cobrando? O valor é X. Olha, eu posso fazer para você por tal valor, mas eu vou lá e carrego as 50 cargas. Você carrega 50? Sim, eu carrego as 50. Então isso também dá uma comodidade pro embarcador, que ele pegou um cara que resolveu o problema dele todo. Ele vai pagar mais caro, um único cara que resolveu o problema. Que se ele não, se der problema em um caminhão dele, ele vai ter outros para colocar e vai. É diferente do que você buscar um cliente, um embarcador, um transportador que tenha um caminhão ou 2 caminhões, que se ele deu problema, ele tem 2 caminhões, deu problema num caminhão, 50% da frota dele está parada. Então é diferente. O transportador, não querendo nada menosprezar o transportador pequeno, porque ele também iniciou, ele tem todo mundo começou, todo mundo teve um começo, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade nessa questão de barganha de volumes, né? Esse é a real. E outra questão importante também, né, é que a Toso Alimentos também cresceu muito, né, Ivo? Desde aquela época para hoje, a Toso Alimentos também cresceu muito. E querendo ou não, vocês obviamente não vão usar uma transportadora terceira para transportar os produtos que vocês precisam trazer para Chapecó, né? A gente fez um link, por exemplo, antes de a Transportes Toso estar tá com a minha gestão, nós tínhamos os caminhões da Toso Alimentos e os caminhões da Transportes Toso. O que a gente fez? A gente fez toda a parte logística, tudo que é de transporte, tudo que precisa até contratar terceiros, tudo é contratado pela Transportes Toso, para prestar serviço para Toso Alimentos. Hoje, a Toso Alimentos é o maior cliente da Transportes Toso. O maior cliente da Transportes Toso é uma empresa do Grupo Toso. Até porque, pensando aqui agora, né? Antes de fazer isso, você tinha caminhões numa empresa que é uma distribuidora de alimentos, ou seja, aquilo era despesa, aquilo era problema, aquilo era
confusão, imagino eu, né? Caminhão que não sabia direito onde estava, o estado que estava, quem era o motorista, se tinha feito a manutenção, se não tinha feito a manutenção, porque não era um negócio. E aí, com esse movimento que você fez, você transformou aquilo que era um problema num novo negócio. Que tem que andar pelas próprias pernas, né? É, lógico. Outra coisa para entender também, e aí as pessoas têm que começar a pensar, de que forma que começa a pensar, porque assim, eu vou te falar um item. Se a Touso Alimentos comprava um caminhão, a atividade principal dela, o KNAI dela, não era transporte. O KNAI dela era comércio. Então eu não me acreditava do PIS, COFINS e ICMS sobre a compra desse caminhão. Quando eu compro ele para minha transportadora, o KNAI principal da minha transportadora é transporte. Então você tem crédito de PIS, COFINS e ICMS. Esse caminhão acaba sendo mais barato para Transportes Touso do que da Touso, mesmo comprando o caminhão ao mesmo valor. Por quê? Porque um tem créditos e outro não tem. 21,25%. Então tudo isso também é uma jogada que, obviamente, que é simples, mas as pessoas precisam ter esse clique para dizer, né? Como que eu faço? Transporte é transporte, comércio é comércio. Quando você fala sobre esse grupo todo, e é uma pergunta que eu me faço também, é o que está focado no tema desse podcast aqui hoje, o porquê que quando... A impressão que eu tenho olhando de fora, né? E eu conheço vários membros da tua família, que quando tá atrelado ao sobrenome de vocês, tem o sentimento que é algo de sucesso. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Que às vezes tu necessita de um esforço a mais para negócio A, negócio B, negócio C. Mas por que que tudo que parece que vocês colocam a mão tem essa tônica de sucesso, Evalberto? Eu sei lá, eu acho assim... Talvez porque talvez é o tema desse podcast. Talvez ter atitude. Como é que você tem atitude para fazer? Porque eu já falei para o Marcelo, eu vou dar um exemplo bem típico assim, que pode se servir para todo mundo. Nós tínhamos lá na empresa 2 gerentes. Um gerente que tinha ideias fantásticas. E outro gerente que nunca trazia uma ideia. Mas esse cara que não trazia ideia, ele executava de uma forma que eu ficava perplexo de ver como que esse cara, ele faz isso. Então, não adianta só ter ideias, tem que ter atitude. Eu vou lá no campo, eu vou fazer. E aquele cara que tinha bastante ideias, ele executava mal pra caramba. Eu gostava mais do cara que tinha atitude, que resolvia e fazia as coisas, do que o cara que tinha bastante ideias. Então, talvez esse ponto a gente tem que... Assim, a gente tem bastante atitude para fazer as coisas darem certo. Como é que a gente faz as coisas dar certo? Indo buscar, não é só talvez com 8 horas de trabalho, não, tem que fazer 10, tem que fazer 12, tem que não dormir direito realmente para no outro dia acordar puto da cara para tentar resolver aquilo lá que hoje eu vou resolver, ou vai ser no pau, ou eu vou chutar a bunda de todo mundo aqui, ou a coisa vai acontecer. Como é que a gente faz isso? Porque a indignação também faz parte da atitude, né? Tem indignação. Uma vez eu fui lá na empresa, eu nunca esqueço disso, que nós estávamos mudando de sistema e só eu que queria fazer aquela coisa acontecer, e eu via que o meu pessoal não estava me ajudando. Eu peguei o papel assim, eu comecei a comer esse papel, dizer, eu vou comer ou esse negócio vai dar certo, ou eu não me chamo mais Evalberto. Para fazer a coisa acontecer. E realmente a gente fazia. Comia um pedaço do papel, falando para os caras, eu vou fazer essa coisa acontecer, queiram vocês ou não. E a coisa aconteceu e a coisa deu certo. Por quê? Porque às vezes a gente tem que tomar essa atitude também de líder, de como fazer, de como conduzir, de fazer as coisas. E também... Liderança também é um talento. Assim como planejar é um talento, como executar é um talento, como se comunicar é um talento. Sim, até porque muitas vezes os caras falam, pô, sabe uma das virtudes tua, Evalberto? O teu poder de convencimento é muito grande. Eu
não sei se é tudo isso, se eu consigo convencer as pessoas que para nós fazer isso, fazer aquilo e acontecer, talvez seja uma das atitudes minhas que são boas para convencer e mostrar o caminho correto. Eu acaba vindo bastante gente conversar comigo. Valberto, dá uma luz para isso. Nós vamos falar daqui a pouco das entidades também que eu faço. E a gente Vamos falar da FETranslog, que isso. já é a segunda maior feira do segmento de transporte. Só dando um spoiler aqui para jogar para a galera para frente. Deixa eu aproveitar o gancho, e você que eu te interrompi, desculpa, já devolvo. Você fez uma pergunta interessante, ô Marcelo. E eu acho que não é uma coisa só. Não tem uma coisa só. Mas tudo o que é hoje o Ivalberto, a conjuntura de crenças que o Ivalberto tem, as coisas que ele acredita, que são as coisas pela qual ele se move, vira a cultura dos negócios dele. E a gente já falou sobre isso aqui. Exatamente. Nós falamos sobre então, tudo isso que o Ivalberto está falando, de atitude, de olhar, de não aceitar, acaba virando dali para baixo, com certeza absoluta, os gestores diretos que lidam com o Ivalberto, eles têm que pensar da mesma forma. Porque senão eles não vão durar, naturalmente eles não vão durar no negócio. Ou porque vai conflitar demais com o Ivalberto vai ficar puto da cara, já deve ter acontecido muito. Sim, com ou certeza. O cara naturalmente vai ser expelido daquele lugar. E uma das coisas que mais me chama atenção em todas as nossas conversas, e que assim, eu queria ver alguém um dia sentar com o Ivalberto para falar de problema. Eu queria ver quanto tempo que essa conversa... E olha que o Ivalberto gosta de falar, tá? Eu queria ver quanto tempo que essa conversa ia durar, Ivalberto. Por quê? Eu vou te dizer o seguinte, uma coisa, você pode falar que não, mas as coisas assim, tente falar das coisas boas. Eu muitas vezes eu falo, o vidro da minha mesa aqui ainda bem que é pesado, porque o que vem de problema aqui, mas eu tentar entender assim, eu dou mais ênfase às coisas boas da minha empresa do que às coisas ruins da minha empresa. Não que eu deixo despercebido que eu não vou fazer, eu vou resolver. Foco em solução. Eu vou lá resolver. O que tem que fazer, nós vamos fazer isso, nós vamos mudar, nós vamos conversar. O que a gente precisa fazer para as coisas acontecerem, para as coisas dar certo? A gente precisa realmente ter atitude para ir lá e mudar o que está errado. E muitas vezes a gente não tem o contrassenso não, a gente não tem a plenitude de observar o que é problema e o que é preocupação. Porque são coisas diferentes. Às vezes a gente coloca tudo junto no mesmo lugar. Mas às vezes o problema nem aconteceu ainda, a gente está preocupado e vai acontecer. Então ele é uma preocupação. E isso é falta de fé. Isso é outra coisa que é importante a gente falar aqui. Eu já tive a oportunidade de estar subordinado ao Ivalberto quando do comitê da feira, da FETranslog. Eu fazia parte da comissão de organização e respondia para o Ivalberto que naquele momento, além de presidente, ele estava liderando a organização da feira. E a pergunta, ele fez uma pergunta aqui agora, se alguém voltar um pouquinho para trás vai ver, e ele faz sempre essa pergunta para todos os assuntos, e eu tenho certeza que no dia a dia dele é assim. Se eu chegar aqui e falar, Ivalberto, isso aqui deu errado, isso aqui não funcionou, vai durar, ele vai acabar de me ouvir, ele vai voltar para mim. A pergunta, e a mudança da conversa se dá nessa pergunta. E o que precisa fazer para dar certo? Beleza? Não está funcionando assim, não dá certo desse jeito, e o que precisa fazer para funcionar? Porque aí, neste momento, ele naturalmente já mudou, inclusive, a minha cabeça para começar a olhar para solução. Eu estava até esse momento olhando para problema. E ele me deu a oportunidade para eu começar a olhar a solução e daqui por diante nós só vamos discutir solução. E isso é uma atitude que prospera. E, cara, o Ivalberto talvez seja um dos caras que eu mais vivenciei isso desde que eu cheguei em Chapecó, e aprendi muito. Quando eu falo todas essas vezes, eu não tenho problema nenhum falar isso, e gosto de aprender com gente boa. E tu já se viu em olhando para algo assim que disse, aqui não tem solução? Já, na Transporte. Aí ele cancelou tudo, comprou outros caminhões e foi pro outro lado, mas a Transporte existe. Não, é verdade. Né? Mas assim, nós também, eu tenho uma empresa, nós estávamos comentando um pouquinho sobre até ouvir. O Marcelo me perguntou, Ivalberto,
você não estava comprando, mas você ia lá ouvir as pessoas. Tu queria ouvir eles e escutar, porque eu sempre assim, a gente tem que ouvir mais do que falar, do que falar. Então vamos ouvir o que as pessoas têm para te dizer, o que elas têm para te comentar. E nesse interim de ouvir as pessoas, a gente também, eu vou dizer assim, eu tenho uma empresa que ela é fora do Grupo Toso, que é minha e do meu sócio, que nós passamos por uma dificuldade muito grande, mas eu acreditava nela, O meu sócio sempre fala assim, essa empresa só está viva porque tem um cara chamado Ivalberto, porque ele acreditava e eu fui me desfazer de coisas para fazer com que ela acontecesse e ser o que ela é hoje, porque a empresa ela estava assim, ela estava com dificuldade muito, muito grande, mas ela tinha algo que me dizia que essa empresa ela é promissora, ela tem capacidade de dar lucro. Às vezes nós talvez fizemos algo não tão certo para o momento e para o tamanho que a empresa tinha, que fizemos que fizemos uma dívida que não tinha como ela pagar, e aí eu tive que fazer assim, bom, peraí, eu vou abrir mão disso aqui, eu sei que essa empresa vai voltar e vai vir, que eu vou deixar aqui, ó, essa minha grana eu vou deixar aqui, eu vou botar essa empresa rodar de novo, nós vamos rodar ela, quando vocês puderem, vocês vão me devolver corrigido esse valor. E foi o que a gente fez. A coisa aconteceu, deu a volta, já me pagaram tudo e mais um pouco, e a empresa está lá funcionando então. Porque às vezes você também, você me perguntou se eu já me peguei com... Claro, já tive problemas, nem tudo é mar de rosas, as coisas acontecem pro lado bom, mas também algumas coisas pro lado ruim, que a gente imagina que as coisas vão dar de uma forma e elas acontecem de outras. Às vezes até por um lapso de não ter olhado bem, porque eu poderia ter olhado bem e visto que a coisa não estaria, porque como eu não estava 100% envolvido no negócio, eu acabei deixando as coisas meio assim, não com aquele olhar clínico que eu costumo ter. Mas e é possível tá 100% focado em todos esses negócios? Cara, eu vou te dizer assim, a gente se acostuma, né? Eu acho que é o que eu me acostumei a resolver e a fazer isso, e que a gente acaba conhecendo várias coisas, vários segmentos, várias coisas que a gente acaba... claro que eu sempre disse assim, eu sempre falo até para quando você falou em bastante coisas, o que eu queria dizer assim, eu já falei um monte de vezes sobre esse assunto, sabe o que o cara seria feliz? É que se eu saísse de casa para falar só em transporte, cara, eu acho que seria o cara mais feliz do mundo. Que é a tua menina dos olhos. Não que é só a minha menina dos olhos. Eu gosto muito do atacado, eu gosto muito da distribuidora, mas se eu fosse sair de casa, então, para falar de um único assunto, só do atacado. O que eu mais sinto e eu levo para uma analogia, para um comparativo de um negócio, o que eu mais sinto é na hora que eu ligo e desligo o disjuntor. Ou seja, eu chego de manhã lá na empresa, eu vou falar no transporte. Estou falando transporte. Suta, como é que tá? Olha, os caminhões que estão no Chile estão com problema lá, porque não está passando aqui. Como é que tá os da Argentina? Não, os da Argentina tá tudo certo, tá vindo. Como é que tá lá? E vão me passando informações, eu passo lá embaixo na oficina, o cara me pergunta, senhor Roberto, faz isso, faz aquilo. Eu tenho um entendimento disso, e se eu falasse só disso, era legal. Só que daqui a uma hora eu desligo o disjuntor
da transportadora, vou ligar o disjuntor da distribuidora. Daí, pá, tô falando, aí outro cara vai pergunta, me liga lá, pai, Valberto, preciso de uma mão, o que nós fizemos aqui da bebida? Desliga o disjuntor do atacado, fala da bebida, desliga da... Então, No meio do caminho alguém liga do sindicato. Eu ia falar, né? Ainda tem o disjuntor lá, o botãozinho do sindicato. Com certeza, que eu tenho um carinho especial pelo Citran. A gente se envolve nas coisas e fazem as coisas acontecerem. Para tudo isso também é outro assunto que talvez tu vá me questionar, Marcelo. Então, eu vou deixar para você fazer a pergunta. Não, podemos inclusive já entrar, Ivo. Acho que é a sequência natural, sabe, do que a gente está falando. Porque o sindicato, ele tem sido muito importante para a nossa região, inclusive. Inclusive, você mesmo esses dias estava numa conversa que a gente teve, né? Tava comentando que o próprio prefeito, né? Falou que hoje ele já é, se não mais, um dos sindicatos dos mais representativos da nossa região. E isso é muito importante para o transporte. Você ter uma entidade que está pelo transporte e que tem um reconhecimento social, primeiro que é muito difícil disso acontecer. Eu não lembro, eu já morei em vários lugares do país. Eu não lembro nem de saber o nome de algum dos outros sindicatos que tinha na região. E aqui, cara, eu não só fazia parte do sindicato, como eu fiz uma parte próxima de ter reuniões presenciais e periódicas dentro do sindicato para a construção em 6 mãos de uma feira. Certo. Isso é uma construção que, querendo ou não, a gente tem que dar mérito de novo para o Valberto, porque veio dele. Veio de quando você aceitou o desafio de assumir o sindicato, né, Ivo? Na verdade é assim, Marcelo, para entender assim. Eu era presidente do SICOM, é o Sindicato do Comércio aqui de Chapecó, um sindicato muito representativo também, como a gente tem comércio. E aí a minha transportadora começou a crescer e eu comecei também a ir lá no Citran, porque nós éramos sócios do Citran também. E aí o presidente, que era o Perim, ele me chamava, Alberto, me ajuda aqui, o que nós fizemos isso aqui? Ele sempre queria ter umas ideias e tal. E aí... eu sentava lá e via, porque o Marcelo já falou muito e você vai saber que o transportador está sempre reclamando. Porque isso, porque aquilo. As pessoas nos enxergam de uma forma muito vulgar, que não é isso, que nós somos os bandidos, que nós somos... E eu muitas vezes eu questionei assim, mas escuta, o que vocês fazem para a sociedade enxergar nós? O que nós fazemos? Eu falei, eu me incluí junto. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Lembra? Para que a sociedade nos enxergue diferente. Não estou sabendo por que tu está falando isso. Eu disse, cara, nós só reclamamos, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Vamos começar a fazer assim. Escuta, eu disse assim, olha, eu era presidente do Sindicato do Comércio e eu não tinha, eu fiz uma feira lá uma vez de supermercado, mas eu não tinha a oportunidade porque o comércio ele abrange muito e o transporte ele abrange caminhões, peças. Então, cara, eu vi um segmento fabuloso para fazer. Aí a gente chegou lá, eu falei, gente, vamos fazer uma feira? Não, calma, não foi bem assim. Quando você chegou lá, o assunto era, vamos terminar a feira. Porque já existia uma feira na região que chamava Logistic, que inclusive quando eu era ainda da fábrica, da montadora, eu conhecia essa feira lá e tal. Era uma feira pequena, uma feira que não tinha grande representatividade, mas era o que tinha na região. E tinha uma empresa terceira que ela realizava a feira. Ela era uma contratada do Citran para realizar a feira e ela acabou se empossando do nome da feira, da Logistic. E quando o Ivo Alberto assumiu, o assunto era esse. Porra, agora o nome da feira é dos caras, eles querem cobrar um monte de dinheiro, tá muito cara a feira, ela tem pouca expressão, ela dá pouco retorno para nós, naquele momento, eu ainda enquanto já concessionário, né? Vamos terminar a feira. Aí veio o Ivo Alberto, que é a mesma pergunta e a mesma visão. Na verdade, o questionamento era o seguinte: por que vocês não, por que o expositor
não queria ir até lá. Aí eu peguei, eu disse assim, vamos fazer uma coisa? Eu vou convidar os futuros, não, talvez aqueles que nós prospectava que seria um expositor lá dentro, para sentar com eles na mesa e perguntar. Então eu chamei todos os caras de concessionária, quem eu pude chegar lá. Escuta, me fala uma coisa, qual é o motivo que vocês não querem mais fazer a feira? Que aconteça a feira? Olha, Valberto, a feira é muito cara, a feira isso... Poxa vida, eu falei para ele, eu perguntei, tava o seu Vicente, ele tava na Scania ainda, eu perguntei, me fala para mim, qual é o valor que vocês acham que seria bom vocês pagar? Jogou pro colo dele, né? Daí ele falou, olha, Evalberto, o cara tava cobrando 140, 150 reais o metro. Ele falou assim, um valor para nós fazer é 70 reais. Disse, tá bom, já temos um começo. Eu falei pro Valério, vamos medir todos os pavilhões da EFAP e vamos desenhar o que nós achamos que dá para colocar lá dentro. Ó, olha a fé. Aí, olha que a gente... Porque assim, ó, de novo, outra observação. Presta atenção no que ele falou. Vamos medir todos os pavilhões. A logística que já acontecia há muito tempo, quando ela ocupava muito, ela ocupava um pavilhão. Um e um pouquinho. E assim, meio sobrando um espaço ali, uns corredor largos, sabe? O arrojo. Ninguém mais quer fazer. Não, então peraí. Mede todos os pavilhões. Sim, porque na verdade eu disse assim, eu falei para eles, nós vamos ter que fazer uma feira que ela seja grande. Mas Evalberto... me questionando, a vez que a maior feira que a gente fez foi de 1,5 pavilhão. Como é que você vai querer fazer? Eu falei assim, eu vou brincando, eu sou atacadista. Eu ganho pouco por produto, mas eu tenho que vender bastante. Então eu tenho que fazer uma feira grande para mim diminuir o preço para fazer os caras. Fizemos tudo isso, eu cheguei lá, chamei todos eles de volta. Pessoal, vamos conversar agora para fazer a feira. Então, dentre esse assunto deu porque eu achava que a feira era nossa, que a logística era do Citran, e eu fui ver que era de um terceiro, mas nada contra. Eu acho que fantástico. O cara tinha o negócio dele, não sou contra, o cara faça o negócio dele, e ele daí queria vender para nós. Eu disse, não, vocês querem comprar, a feira é minha, tá registrado. Eu disse, não, fica tranquilo, não se acertamos em valor, disse, nós vamos bolar uma outra marca. E na época, quando a gente fez a primeira feira, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho que contar essa historinha, porque eu não era o presidente da feira. Eu era o presidente, quem era presidente do Citran era o Perim. A primeira feira foi feita com o Perim. Verdade. Aí eu falei assim, daí então vamos lá, a gente pegou e criamos uma nova marca chamada FETranslog, registramos em nome do Citran, tudo, e vamos fazer isso, vamos aqui. E a gente começou a tentar criar essa nova unidade. Propositalmente, eu chamei todos eles de volta, e eu não vou esquecer isso nunca. Eu falei assim, pessoal, nós vamos fazer a feira vai se chamar FETranslog, e o custo para vocês vai ser R$68. Tirou ainda R$2. Claro, porque se eles me pediram 70, eles não vão chorar agora se eu fizer 68. Uhum. Fiz R$68 o metro da feira. Qual era o intuito? Não era ter lucro pro Citran, mas eu queria que a sociedade enxergasse o tamanho do nosso segmento, quanto geração de emprego ela tem, quanto geração de tributos ela tem, desde o município, do estado, da nação, quanto esses caras propiciam de gente que trabalha. Mas se você não fizer nada, não tem como Então por isso que eu quis mostrar para o pessoal como é que a gente vai fazer. E aí fizemos a feira, todo mundo ficou legal. Eu não esqueço de umas coisas que a gente precisa dizer assim. O Valério me trouxe os mapas aqui e eu, propositalmente, eu botei, cara, nós temos 2 barracões principal. Eu falei,
eu preciso fazer uma mescla, porque o segundo barracão, ele não entrava caminhão, lembra? E aí eu desenhei para nós fazer no meio a passagem de todos ali dentro, onde a gente botou os de peça, as coisas. Mas eu cheguei no primeiro pavilhão, eu coloquei, aqui vai a empresa tal, aqui vai a tal, aqui vai a tal, 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 tal. No outro pavilhão vamos levar mais essas aqui, porque se eu concentrasse em um pavilhão só todas as marcas de caminhões, eu iria tirar o brilho da passada do outro pavilhão. Então, o pavilhão do meio, ele ficou para passagem. Todo mundo tinha que passar aqui. Então, todos os caras que vendiam peças, que vendiam seguro, que vendiam software, tudo eles ficaram aí no meio. Todo mundo tinha que passar ali. E aí foi uma sacada super legal, porque a gente acabou dividindo. O Valério sempre dizia, Ivalberto, nós não trocamos um cara. De lugar. Todos os lugares que eu coloquei, todos aceitaram aquele lugar. E inclusive os tamanhos, né? Isso, o tamanho, porque a gente Dos mais ou menos estandes. tem uma noção do que cada um precisa. Eu vou contar para você, assim, as coisas, além de atitude, a gente precisa também ter credibilidade. Credibilidade para tu dizer assim, eu liguei pro pessoal da Carrocerias Linson, lá de Timbó. Aliás, eles têm um produto fantástico. E o diretor lá, eu sou muito cliente dele, eu compro muito dele. E eu liguei para ele e nós somos muito sinceros um com o outro. Ele falou assim, eu falei, nunca esqueço, seu Unírio, nós vamos fazer a feira aqui e eu preciso que você venha expor. Ele disse, Alberto, vou ser sincero para você, tá? Eu fui 2 vezes aí em Chapecó na logística e eu não tive êxito. Não tive êxito. Cara, eu acho que eu não vou. Eu falei para ele, seu Unírio, o senhor não perguntou uma coisa. Quem está fazendo essa feira? E aí eu falei que eu estava encabeçando e esse cara que está aqui do lado, ele deu uma ideia fantástica para nós lá, que foi o Marcelo, que ele fez, nós fizemos o nosso convite, e foi ideia do Marcelo, o convite, por isso que eu digo, se eu fosse sozinho lá, eu preciso de gente que possa me dar ideia para que a gente possa compartilhar, porque a minha mente pensa, ela pode ser fértil, mas ela pensa de uma forma, a mente do Marcelo já pensa, o Marcelo disse, que tal nós colocar no convite todo mundo assinar embaixo, todas essas empresas assinar embaixo? Cara, eu disse que maravilha. Porque, presta atenção, conta que essa é tua daí. Tem uma historinha nesse meio do caminho que é importante. Qual é o problema de uma feira que não dá resultado? O problema é que quem está expondo lá não está vendendo. E por que não está vendendo? Por vários motivos. Então, se a gente vai fazer uma feira do transporte, o que nós precisamos para que ela tenha sucesso? Comprometimento entre as partes. Então, você precisava de comprometimento da parte que vendia e comprometimento da parte que comprava. Para que juntos aquilo ali fosse um ambiente de agrado para todo mundo. De novo, o problema não tinha comprometimento, não tinha resultado. O que fazer? Quando o Ivalberto encabeçou o negócio e falou, vamos então fazer um negócio que funcione. Ele chamou tanto os vendedores, ou os clientes da feira, né? Todos os concessionários, mas ele colocou também os transportadores. Sim, que foi legal. Então essa foi uma feira que ela foi montada do começo ao fim em 6 mãos. As mesmas perguntas que foram feitas para os concessionários foram feitas também para os transportadores. Quem são essas 6 mãos? Só para entender. O sindicato, os clientes, os transportadores e os vendedores, que são os concessionários. Ah, tá. Então, concessionários, os vendedores de equipamentos, os vendedores de rastreador, de seguro, bancos e por aí vai. E aqui na nossa região, Barela, para quem está nos ouvindo de longe aí, eu tenho certeza que vai longe esse podcast, nós temos aqui mais ou menos 70% do transporte frigorificado do país. Então, apesar da nossa região aqui ser no oestão de Santa Catarina, para quem é de fora mais longe de nós, ter nos conhecido provavelmente através da Chapecoense, o transporte sempre foi muito representativo, muito pungente na nossa região, e tem grandes transportadoras que invariavelmente todas as marcas do segmento de caminhão, de implementos e de afins que giram nesse mercado conhecem essas empresas. Todos. Sim.
com grandes interesses comerciais com essas empresas. Então, quando estávamos todos nós sentados nessa mesa aqui, os concessionários, todos os representantes e os transportadores, que juntos deviam somar ali na época, sei lá, talvez uns 10 mil caminhões, poucos transportadores. Por aí. Falei, cara, se eu vou... Eu pensando na minha marca, né, naquela época, o melhor dos mundos é vir à fábrica prestigiar um evento, até porque a gente queria que aquilo fosse grande. A visão era... E a visão passa do líder para baixo. A visão é, nós vamos fazer... A visão era essa. Nós vamos fazer uma feira que seja maior que a Fenatran. Obviamente que, né? Sim, dentro Mas das... era para ser grande, era para fazer um negócio grande. Então eu preciso da montadora. Eu preciso que a montadora, que até então tinha aquele pensamento de que, porra, a feira que acontece, sabe-se lá o nome que ela tem, a feira que acontece em Chapecó e região não é uma feira que dá muito resultado, não é uma feira muito representativa. E nós precisávamos mudar essa visão. Porque talvez não tinha isso que eu falei, o envolvimento Exato. de todas essas 6 mãos aí que você falou. O que tinha? Não, pera aí, eu acho que tem uma lacuna aqui, que aquele cara, se ele tá envolvido e o cara é dono de uma transportadora, ele também vai ir lá na feira, vai comprar. Exato. E tu sabe que quando tu faz uma coisa boa e ela tem continuidade, que é o caso de uma feira, tu tem a obrigação de fazer melhor depois. Com certeza. E nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, nessa conversa, o Roberto falou, a gente tem que mandar os convites e tal. Eu falei, cara, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos pegar todas essas pessoas que estão envolvidas aqui e comprometidas em fazer dessa feira um sucesso e esse convite vai ser assinado por todas elas. Então, o seu Valdir Tombini assinou um convite para as montadoras, o seu Ivalberto Toso assinou, o seu Luiz Framento assinou, seu Leno Grau assinou, Ricardo Tremeia, Lunardi, e por aí foi. Mais os concessionários. Olha o peso não tem de como... um convite desse, entende? Não tem como não chegar e não impactar, né? Então eu disse que isso, na verdade, foi uma ideia que deu credibilidade. Então, voltando lá para o assunto lá que eu liguei para ele estar aqui, eu falei assim, eu disse, seu Nírio, mas eu quero que o senhor veja quem está fazendo isso. Primeiro eu vou falar, o senhor me conhece, eu sou o coordenador geral da feira. Ah, você tá coordenando a feira? Eu que estou coordenando, mas eu vou te mandar um convite para você ver quem que está assinando essa feira. E mandei o convite. Ele falou, eu estou na feira, você escolhe o lugar que você achar que deve ser, eu estou na feira. Quanto vai ser? Tu nem me falou o valor que vai ser. Fica tranquilo que tu não vai gastar muito, eu falei para ele. Eu estou na feira. Isso a gente fez, acabou vendendo. Quando eu cheguei lá para mostrar, porque eu vou dizer assim para ti, a primeira feira nós vendemos, a segunda feira, a segunda edição da feira, eles nos compraram, e a terceira edição da feira, da agora em diante, a gente vai ter que até selecionar quem a gente vai conseguir colocar ali dentro da feira. Chegou no momento de então, se botou no mesmo patamar. É isso, porque na verdade é assim. Então, desse modo, então a gente tem que saber credibilidade. Isso é uma coisa que você tem que demonstrar para quem tá aí. Então, cara, a gente, quando foi para mostrar para a equipe lá, eu cheguei com a feira praticamente toda vendida. Os caras ficaram maluco. Eu vou dizer assim, nós fizemos um escopo lá para como é que nós precisamos patrocínio. Nós precisamos de patrocínio, vamos arrumar o patrocinador. Então, o patrocinador Master, o patrocinador Ouro, o patrocinador Prata. Mas assim, vamos fazer o seguinte, me escreve num papel aí o que será o patrocinador Master e o patrocinador, o pessoal do marketing aí e tal. Me fizeram no papel, disse, olha, cara, a gente precisa pelo menos arrumar 50 mil de patrocínio para nós fazer alguma mídia, alguma coisa e tal. Disse, tá bom, deixa comigo. Eu vou fazer os preços aqui. Só para você ter uma ideia, a gente, eu cheguei num episódio na Volvo, eu cheguei lá na Volvo e falei pro seu Lorival, eu tenho uma oportunidade, super importante para a Dicave. E ele é meu amigo, disse, uma oportunidade, senhor? O que é? Eu tenho uma oportunidade do senhor ser o patrocinador Master
Eu dei uma enchida da boca. Master. da feira. Mágica do vendedor. E ele falou, o que é Master, senhor Lorival? O patrocinador Master vai estar em todos os lugares, todos os banners que a gente colocar, todos os outdoor, tudo tá a mídia, você é o patrocinador Master. Ele falou assim, mas e quanto que é ser o patrocinador Master? E eu dei uma respirada funda assim e fez... O vendedor, na hora que tá com medo de passar o preço, você já me disse. 120 mil, seu Lorival. Se o pessoal tinha me pedido para me arrumar 50, só com eu tava pedindo... Seu Lorival falou assim... Kiko, vem cá. Kiko era o neto dele. Sou cheque. Não, ele falou assim... A Ticave vai ser patrocinadora Master. Anota na agenda aí. Patrocinador Master da FETranslog. Tá fechado. 120 mil. Eu falei, seu Lorival... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou entregar muito mais do que está aqui nessa relação. E aí a gente conseguiu patrocinador ouro, bom, fritar os ovos nós conseguimos 240 mil reais, onde o meu objetivo era arrumar 50. Nós arrumamos 240. 5 vezes praticamente o que estava na proposta. A gente fez a feira foi muito boa, só que eu não posso deixar para depois para contar isso, porque precisa ter nesse cara. O seu Lorival falou assim, seu Ivalberto, fechado para mais 5 feiras, eu sou patrocinador Master. Não sei quanto tu vai me cobrar. 5 feiras, porque você entregou muito mais do que você tinha me prometido. Você não tinha prometido que você ia pegar um Jornal da Manhã da NSC, na verdade, nós pegamos um Bom Dia Santa Catarina, isso, Bom Dia Santa Catarina, a gente pegou vários e todos eles a gente fez dentro do patrocinador Master, dentro daí aparecia a marca dele de Cave, mostrou para todo mundo. Ele disse, eu não tinha prometido isso para ele, mas isso a gente fez e ele hoje nós temos 5 feiras. E ele é mais grato ainda, porque ele falou assim, Alberto, você tem que pegar mais patrocinador Master. Eu disse, mas seu Lorival, o senhor não vai ficar chateado? Não, olha a grandeza do cara. Quer dizer, isso que é você lidar com gente com grandeza de pessoas, com pessoas que pensam grande. Ele falou, Alberto, pega 5. Seu Lorival, o senhor não vai ficar chateado que do lado da marca Volvo vai ter uma marca da Mercedes, da Scania, da Iveco, Não, pode ser, sem problema nenhum. Na outra feira, obviamente que nós botamos 5 patrocinadores. E o nosso faturamento de marketing, de publicidade, de captação, né? Multiplicou por 5. Assim como investimento para captação de gente, né? E gente do segmento. E eu falei, por que eu na primeira feira eu não fui o presidente da feira? Nós estávamos lá em 18 pessoas. Pessoal, nós precisamos definir quem vai presidir esse negócio. Estava lá o nosso jurídico, falou, quem que vai presidir isso aqui? Teve uma votação, foi Daí legal. teve 17 pessoas falaram que tinha que ser o Ivalberto e uma pessoa falou que não, que essa pessoa era eu. Eu disse, não sou eu. Eu não posso ser o presidente da feira. Por que eu falei que eu não posso? Aí até depois eles comentaram, pô, Ivalberto, que grandeza da tua parte ter falado isso. Porque eu falei assim, olha, eu vou ser... Me veio na hora, eu vou ser o coordenador geral da feira. Eu vou fazer a feira, eu vou vender, eu vou fazer tudo isso que eu já expliquei para vocês, mas o presidente precisa ser o presidente da nossa entidade. Por que o presidente da entidade? Porque a nossa entidade, vamos dizer assim, ela fazia muito pouca coisa e quem está lá na frente é o presidente. Quem precisa ser a vitrine é o presidente. Eu disse, eu faço a feira, mas a presidência tem que ser do presidente. Quando eu for presidente, se um dia eu for presidente, eu aceitarei ser o presidente da feira. E na segunda vez, daí eles me encantonaram lá, acabei virando presidente e fui presidente da... E nesse caso, tu fez o que um líder faz, né? Isso. E foi a cereja do bolo, né? Porque daí tu ganhou, além de credibilidade, tudo o que tu já falou aqui, tu deu representatividade. Claro, porque eu vendo lá dentro da nossa instituição que nós precisamos ser representativos. Ser representativo é dizer assim, qual foi o primeiro local que o Ivalberto foi quando ele assumiu a presidência? O Ivalberto
assumiu a presidência do Citran. Onde ele foi? Pediu uma audiência com o prefeito. Por quê? Ele é a autoridade máxima da cidade. Eu fui lá dizer assim, ele, claro, é meu amigo e tal, mas eu fui dizer assim para ele, prefeito, eu assumi, eu com meus colegas aqui, estamos vindo aqui fazer uma visita, dizer que nós somos a nova diretoria do Citran. Precisando da gente, nós estamos aí para o que der e vier. Não foi pedir nada. Não fui pedir nada, eu fui me apresentar para ele para dizer que nós estamos aí. Então, quando eu falo que a gente precisa ser representativo da sociedade, aí eu falo, a gente não pode deixar passar o espaço. Por que tu falou que o Valberto é vice-presidente da federação? Cara, o presidente da federação me convidou para mim ser vice-presidente. Eu falei para ele, cara, eu não posso indicar alguém? Ele disse, não, Valberto, tu não pode indicar alguém. Ou é você que é o presidente do Citran, ou vai ser um presidente de Criciúma, de Joinville, de Lages, de algum outro estado, de algum outro sindicato. Porque eu não posso botar um vice-presidente, tem que ser um presidente de uma cidade. Eu falei, puta, eu vendo tanto essa ideia que a gente tem que se posicionar, tem que estar dentro representativo. E chegou a hora. Eu disse assim, fechado, você ter o primeiro vice-presidente da federação e assumir isso. Por quê? Porque a gente quer ser isso. Eu preciso te contar uma coisa muito intrigante na primeira feira. Quando a gente fez a primeira feira, a gente tava com ela indo um sucesso, tava bombando isso e tal. O comandante do Corpo de Bombeiro chamou eu e o Perim, que ele queria conversar conosco. Lembro que era um dia chuvoso, nós fomos lá conversar com o Perim. Eu e o Perim fomos conversar com ele. Aí ele falou, Alberto, Perim, eu preciso que o Citran nos dê um caminhão para o bombeiro. Tu vê, daí ele explicou, olha, eu preciso de um caminhão para levar uma carreta, que quando a gente for no incêndio, quando os caminhões mais rápidos vão, e o caminhão maior vai e se conecta para os caminhões pequenos, ele vai levando 30 mil litros de água, enquanto os outros levam 5, 6, não sei quantos mil litros, ele leva 30 mil. Achei interessante, bonito o negócio. Tá? Saímos de lá, eu nunca... Chovendo, eu saí correndo no meu carro, o Perim que saiu correndo no carro dele. Depois eu liguei pro assim, Perim, cara, eu também quero um caminhão. Juro que eu falei pra ele, eu também quero um caminhão. Ô Ivo, espera, só um segundo. Eu quero continuar essa história, mas eu só preciso fazer uma pausa agora, tem que ser agora. Primeira coisa sobre a feira, sobre o que o Valberto estava falando agora, sobre tudo que a gente falou da feira. Eu falei em algum momento aqui atrás da fé. Como é importante você ter fé naquilo que você vai fazer. E vejam como as coisas, como as crenças, elas vão se aliando para que no final você tenha atitudes que prosperam. A fé é uma visão inabalável. É você realizar o que ainda não aconteceu na tua cabeça e se mover em direção àquilo que você acredita que vai acontecer. Correto. Que foi o que o Valberto teve quando ele falou que nós iríamos fazer a feira do tamanho que ele imaginou na cabeça dele. Naquele momento era um desenho que era só da cabeça dele, uma visão que era só dele, uma crença que era só dele e que em muitos momentos as pessoas falam, você tá ficando louco, Valberto? Não vai dar, não dá para fazer isso. E em momento nenhum o Valberto falou assim, não vai dar. A visão era, vai dar. E como? Com foco em solução. Porque quando alguém vinha falar durante esse período, não vai dar, a pergunta é, por quê? Não, por causa disso. O que é que tem que fazer para dar? Isso. Então, beleza, vamos fazer isso. E vinha, né? Um e outro, com o foco em solução naquela visão que ele tinha, baseada em fé. E agora, no final, ele está falando da FETRANSESC, né? Tem uma terceira crença que eu dou muito valor, que é responsabilizar-se. Assume para você, sabe? Não adianta eu ficar aqui reclamando que meu sindicato não tem representatividade, que a minha cidade não tem representatividade, que o transporte não tem representatividade, como boa parte do segmento faz,
se na hora que eu tenho a oportunidade, por mais que não fosse o meu momento, por mais que eu não tivesse condição, por mais que eu já estivesse ocupando uma série de outras cadeiras e compromissos, eu digo não. E é o que mais acontece. E aí você não está se responsabilizando. E quando você não se responsabiliza, você deixa ao mercê do acaso o teu destino. Ou o destino de um segmento. Mas... Eu quero saber... Peraí. Calma. Não. Eu preciso saber o final da história do bombeiro. Mas eu parei agora pelo seguinte. Nós já estamos com 1 hora de podcast, acredite ou não. Eita. E eu já tinha imaginado que isso ia acontecer, já tinha falado com o Barella em outro momento. Nós vamos dividir isso aqui em 2 podcasts. Então tu quer dizer que a história do bombeiro que ele estava contando vai ficar para o segundo episódio? Vai ficar para o segundo. Mas nós não falamos nem da segunda edição da Feira Translog, vocês não sabem nem quanto que faturou a primeira feira. Mas a primeira feira tinha... A primeira feira, o caminhão do bombeiro foi uma cereja, mas pensa aquela cereja bonita do bolinho, inclusive era vermelha. Peraí. Então, só vão saber na abertura do segundo. Então, já se despeça. Pessoal, eu espero que até aqui vocês estejam tão empolgados quanto a gente aqui, recebendo essa energia e essa quantidade de novas opções de pensamento para quem quer ter atitudes que prosperam. Porque a diferença de quem verdadeiramente prospera, de quem tem uma empresa que prospera, de quem tem uma família que prospera, no final das contas, são as suas atitudes. O quanto você está disposto em fazer o que é necessário para prosperar. E aí eu não estou falando nem só financeiramente, não. Estou falando como ser humano. Então, ficamos por aqui nesse episódio e já pode clicar no próximo. Um abraço.